Quarto passo: escolha um ativo e compre-o. Escolha uma estratégia. Na Bolsa de Valores há várias estratégias para investir. A estratégia Value Investing, traduzindo, investimentos de valor, é a mais indicada para investidores iniciantes. Essa é a estratégia utilizada pelo investidor bilionário mais famoso do mundo, Warren Buffett. Essa estratégia consiste basicamente em escolher boas empresas para investir, com bons rendimentos no longo prazo. Falaremos mais sobre isso no capítulo Estratégias Vencedoras. Como comprar um ativo na Bolsa de Valores? Neste guia vamos falar dos dois principais ativos negociados na Bolsa de Valores, ações e fundos imobiliários. O que são ações? Uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores é formada por um conjunto de ações. Sendo assim, cada ação é um pedaço de uma empresa. Quando você compra uma ou mais ações, você se torna sócio daquela empresa, tendo direito a receber parte de seus lucros e, algumas vezes, votar em suas assembleias. Além de ganhar na distribuição dos lucros, rendimentos sazonais, o investidor pode lucrar com a valorização da ação, aumentando seu patrimônio líquido. As ações são divididas em dois grupos: ações ordinárias, preferenciais e units. Ações ordinárias. Para este tipo, o investidor ganha o direito de votar nas assembleias da empresa. Ações preferenciais, PN. Neste grupo, o investidor não tem o direito de votar nas assembleias, mas tem a preferência no recebimento de proventos, rendimentos, lucros, distribuídos pela empresa. Lote padrão. Um lote padrão de ações é composto por 100 ações. No momento da compra, geralmente, o preço das ações mostrado é unitário. Por exemplo, o preço de R$20 precisa ser multiplicado por 100. Ou seja, neste caso, para comprar um lote padrão, o valor seria R$2.000. Para entender melhor, imagine um mercado atacadista. Normalmente só é possível comprar caixas fechadas ou quantidades mínimas de um produto. O mesmo acontece com os lotes padrões. Lote fracionado é a melhor alternativa para quem dispõe de pouco dinheiro para investir. No mercado fracionário, as ações podem ser compradas por unidades, de 1 até 99. A única diferença da ação fracionada para o lote padrão é que a ação fracionada possui a letra F ao lado do código padrão. Por exemplo, ITUB 4 vira ITUB 4F, por exemplo. Como escolher uma ação? A sugestão para investidores iniciantes é escolher ações de empresas de setores perenes, com bons rendimentos a longo prazo, como por exemplo as empresas do setor elétrico, saneamento, setor financeiro, etc. O faturamento de empresas do setor elétrico, por exemplo, provém do pagamento das contas de luz e é reajustado periodicamente. Para adquirir boas empresas em seu portfólio de ações, siga sempre conselhos de analistas especializados. Você pode encontrar boas indicações em vídeos, relatórios, casas de análise, sites especializados, etc. Não escolha uma ação somente pelo preço dela. O que importa a longo prazo são os fundamentos, princípios e a governança corporativa da empresa. Separe um momento para este estudo, pois o seu dinheiro merece essa atenção. Qual o melhor momento para comprar uma ação? Considerando a estratégia Value Investing, que é a melhor estratégia para iniciantes, com possibilidades de enriquecimento no longo prazo, o melhor momento para comprar uma ação é quando ela está descontada, ou seja, mais barata, com preço abaixo do seu valor patrimonial. Porém, o investimento em boas empresas é bom a qualquer momento, mas se você quer aproveitar as oportunidades de ganhos maiores, tem que ficar de olho no preço das ações. Quando elas ficarem mais baratas, por motivos que não prejudiquem a rentabilidade da empresa a longo prazo, compre-a. Quanto se ganha investindo em ações? As duas principais formas de ganhos com ações é através da sua valorização e dos rendimentos, dividendos e juros sobre capital próprio. O investidor pode lucrar com a venda de uma ação a um preço superior do que foi pago. Exemplo, se uma ação for comprada por R$10 e vendida por R$12, teremos R$2 de lucro nessa operação. Observação: os custos operacionais não foram levados em consideração neste exemplo. Vale ressaltar que em operações onde o lucro é menor que R$20.000 no mês, não será deduzido imposto de renda. A venda da ação não é obrigatória e uma estratégia baseada em compra e venda de ações no curto prazo não é indicada para investidores iniciantes porque requer um nível maior de estudo sobre o mercado de ações. A estratégia indicada para iniciantes é Buy and Hold, que traduzindo ficaria compre e mantenha, em que o investidor fica com a ação durante muito tempo recebendo os rendimentos, dividendos e juros sobre capital próprio.
O que são dividendos? O dividendo é a parte do lucro da empresa pago ao acionista. No caso das ações, eles são pagos sazonalmente, bimestral, semestral ou anualmente, dependendo do calendário da empresa. Para saber mais ou menos o quanto a empresa entregará em dividendos, verifique o Dividend Yield representado pela sigla DY. Os juros sobre capital próprio são outra forma da empresa remunerar o acionista. A principal diferença em relação aos dividendos é que os juros sobre capital próprio são tributados na fonte em 15% sobre o valor distribuído. Normalmente empresas bem estabelecidas, que tenham as suas receitas crescendo de maneira constante e sem uma necessidade muito grande de investimento são boas pagadoras de dividendos. As empresas distribuidoras do setor elétrico são um dos exemplos mais citados. Seu faturamento, que provém do pagamento das contas de luz, é reajustado periodicamente. Como elas já atendem as principais localidades, também não precisam realizar investimentos muito pesados na expansão das operações. Conclusão: sobra mais dinheiro para os acionistas. O que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários (FI) são fundos de investimento destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. O investidor compra um ou mais cotas do fundo e pode ganhar dinheiro com a valorização da cota ou com a distribuição de rendimentos realizada pelo administrador do FI. Os fundos imobiliários são representados pela letra 11 no final da sigla do ativo. Por exemplo, KNRI 11, XPML 11, BRCR 11, etc. Vantagens dos fundos imobiliários. A maioria das corretoras não cobram taxas de corretagem. Os rendimentos provenientes dos aluguéis desses imóveis dividendos são mensais. Até o momento, os dividendos são livres de imposto de renda, diferentemente de imóveis tradicionais. Em sua maioria, são muito mais rentáveis do que a poupança. Observação: em caso de venda de qualquer quantidade de cotas de FIs, será cobrado imposto de renda sobre o lucro da operação. Não está a fim de ficar estudando sobre ativos? Não quer esquentar a cabeça com isso? Então você pode escolher fundos imobiliários. Os rendimentos anuais podem variar de 5% a 10% em média. Fundos imobiliários são uma excelente alternativa para investidores iniciantes. Alguns tipos de fundos imobiliários: shopping centers, hospitais, hotéis, faculdades, prédios comerciais, agências bancárias, centros de distribuição, galpões e armazéns, fundos de papel, títulos financeiros vinculados ao mercado imobiliário, como LCI, CRI, títulos de recebíveis imobiliários, cotas de outros fundos imobiliários, entre outros. Como escolher um fundo imobiliário? O mercado oferece uma grande diversidade de FIs para se investir, mas para escolher um bom fundo imobiliário é preciso estudar bem cada um deles, pesquisando em sites especializados em fundos imobiliários ou seguindo recomendações de especialistas em investimentos. É importante analisar os ativos, números, vacância e histórico de rentabilidade do fundo, verificar a solidez dos seus fundamentos e da empresa administradora do fundo. Se tiver dificuldades para escolher, você também pode pedir ajuda para a equipe da sua corretora ou de analistas de investimentos. Mas lembre-se, com um pouquinho de conhecimento é possível investir sozinho. Como comprar ações? Uma vez que você separou a quantia, escolheu a empresa a qual investir e está com o código da ação em mãos, ES, ABCD4, XYWZ11, é hora de acessar o aplicativo, site ou home broker da corretora para comprar a ação ou o fundo imobiliário escolhido. Lembrando que cada solicitação de compra ou venda na Bolsa de Valores é chamada de ordem. O acesso ao home broker pode parecer confuso no começo, mas com a prática torna-se um processo bem rápido. Antes de acessar o home broker, pesquise algum material explicativo nos canais de relacionamento da corretora, mas basicamente o ambiente do home broker é composto assim: campo para digitação do ativo a ser comprado, preço negociado no momento, campo com a quantidade de ações, se for lote fracionado a quantidade máxima é 99, lembre-se do F no final, ou fundos imobiliários, validade da ordem, botão de compra ou venda. Confira sempre se há saldo suficiente na conta da corretora antes de comprar um ativo. Ao enviar o pedido de compra ou venda, acompanhe o andamento até ser totalmente executado. Às vezes é necessário fazer algumas alterações no preço devido às oscilações do mercado. Prazos para débito ou crédito da operação. O débito ou crédito, decorrente da liquidação de uma compra de uma ação ou de mais ativos adquiridos em bolsa, ocorre até terceiro dia após a execução da ordem, D+3. Importante!
O dinheiro investido na bolsa não deve ser utilizado para emergências. Neste caso, utilize um investimento de renda fixa com liquidez, como o Tesouro Selic, por exemplo. Separe uma porcentagem para deixar na renda fixa, reserva de emergência, e outra porcentagem para a renda variável, optando pela diversificação de ativos. Uma carteira de ações diversificada com empresas de vários setores é considerada uma carteira segura e com grande potencial de retorno. Se por acaso alguma ação não trouxer resultado por algum motivo, as outras o trarão. Como diz o ditado de nossos avós, não coloque todos os ovos em uma única cesta. Então, diversifique entre fundos imobiliários, empresas do setor elétrico, financeiro, de saneamento, energia, minério, salmulcaps, etc.